O Brasil é pioneiro em mecanização da lavoura cafeira. Ninguém no mundo tem o que nós temos em termos de tecnologia e máquinas. Ninguém. Tanto é que nós já fomos convidados a ir para a China, Índia, Vietnã, América Central, mostrar ou falar para esses grupos de cafeicultores internacionais qual foi a nossa solução. A gente começa o dia com o agro logo no primeiro gole de café e mantém essa relação o tempo todo com produtores apaixonados em gerar resultados para milhões de pessoas dentro e fora do país. O café faz parte do agro, que alimenta o mundo com tecnologia e impulsiona a economia, assim como os demais ramos da agricultura e da pecuária presentes nas diversas regiões do Brasil. Em uma série especial do podcast do Sistema CNA, gravada diretamente em um estúdio dentro da Semana Internacional do Café, ocorrida em Belo Horizonte, escutamos nomes importantes que fazem parte dessa cadeia produtiva que torna o Brasil o maior produtor de café do mundo, abordando novidades, tendências, curiosidades e estratégias de gestão. Afinal, é aqui que ampliamos a sua voz para te representar nos principais temas da agricultura e pecuária brasileira. Bem-vindas e bem-vindos ao Ouça o Agro, série Café 2024. Agora o tema é tecnologia e o episódio de hoje é sobre cenário e perspectivas para a mecanização da lavoura cafeeira. E está aqui comigo o professor Fábio Moreira da Silva, da Universidade Federal de Lavras, um expert no assunto. Então é um prazer ter você aqui, professor. Seja muito bem-vindo ao podcast Ouça o Agro. Eu que agradeço, Natália, e ao convite do CNA, através do Fabrício, que foi nosso aluno. Então, a gente fica muito feliz de ver o destino que ele tomou dentro da cafeicultura. Agradeço aos ouvintes, cafeicultores e cafeicultoras brasileiras. Com certeza quem está nos ouvindo está querendo saber sobre as novidades, né? Você que é um pesquisador, professor aí sempre trazendo atualidades sobre a questão de tecnologia, de mecanização das lavouras cafeeiras. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário, o que você vê hoje, como está a cafeicultura em relação a essa tecnologia. Tá, a gente pode remeter um pouquinho ao nosso histórico, de mecanização, que começou nos anos 2000. Na verdade, 98 foi um marco muito forte para a mecanização, principalmente do sul de Minas, quando nós criamos a Expo Café, cujo objetivo era mostrar para os produtores as tecnologias que estavam chegando, sendo desenvolvidas naquela época, e especial para atender o pequeno produtor, porque a gente não tinha ainda um cenário favorável de grandes máquinas como a gente tem hoje, as colhedoras de café. E de lá para cá nós evoluímos muito na mecanização. Nós não falamos só em colheita, nós falamos de recolhimento de café de chão, nós falamos de poda, nós falamos de toda a mecanização que envolve o processo produtivo. Por quê? Na época de 2000 já começou a faltar mão de obra rural. Era a época que produtores aí que tinham 100 hectares contratavam 150 pessoas. Não existe mais esse contingente de trabalhadores rurais disponíveis no mercado. Então houve uma evolução muito forte da cafeicultura, da mecanização em si, para atender essa demanda, porque o sul de Minas continua sendo o maior produtor de café do mundo, em termos de região. E agora nós trabalhamos em cima de desafios. Através do que a gente vai detectando na universidade, nós temos nosso programa de pós-graduação em engenharia agrícola, especificamente a linha de mecanização da cafeicultura. O desafio atual, diminuir as perdas de chão. Em torno de 14% do que as colhedoras colhem caem no chão espontaneamente pelo processo de colheita em si, pela dinâmica de colheita em si. Então nós estamos trabalhando na redução dessas perdas e hoje nós temos tecnologia que conseguiu reduzir essas perdas de 3% a 7%. Quando você coloca o custo de levantar esse café de chão, não vale mais a pena. Então, quer dizer, foi um novo passo que nós demos, Isso nós fizemos com
tecnologias desenvolvidas através da academia, quer dizer, a gente visualizou possibilidades e transformamos isso em tecnologia que hoje já é uma tecnologia comercial feita pela Ceifa, que é um grupo de inovação tecnológica que está incubado na incubadora de empresas da Universidade Federal de Lavras. O processo todo de inovação é muito interessante, né, professor? Porque a gente vê desafios do setor, quando a gente fala de reuniões com declividade mais acentuada, às vezes a busca de uma solução, assim como era para um terreno plano, a mesma solução para um terreno declivoso, e como você falou, o setor vai evoluindo, entendendo os desafios que tem dentro da propriedade, né, dentro ali vivenciados pelos produtores, pelas diferentes regiões, e a inovação vem surgindo com o trabalho a várias mãos para trazer a solução ali. Então, assim, para quem também não é muito do setor e acompanha a gente tem tecnologias diferentes para um terreno plano, para um terreno declivoso. A depender da declividade, é possível mecanizar também, né? Quando a gente fala de arábica e canéfora, é diferente também. Então, assim, são vários desafios e a mão de obra ainda é, né, um desafio. Tem muitos produtores que dependem dessa mão de obra para fazer as suas operações dentro da lavoura, inclusive colheita. E a tecnologia, a mecanização das etapas de produção, inclusive da colheita, vem a suprir esse desafio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa tecnologia para a mecanização vem permitindo com que produtores de diversos perfis, em diversas regiões, tenham uma solução tecnológica dentro da propriedade. Sim, isso é muito interessante, porque ao longo desse período que a gente vivenciou a evolução da mecanização, ela é muito inclusiva. Na verdade, nós começamos atendendo pequenos produtores familiares com máquinas portáteis, mas que trouxeram um desempenho operacional do campo de 3, 4 vezes o que um homem faria, agora com uma máquina que a gente chama de assistida, uma máquina portátil, uma semi-mecanização. Começamos assim. Depois nós fomos envolvendo sistemas de produção maiores, que dependiam de maior potência, né? E hoje nós chegamos às colhedoras de café, sejam as tracionadas, sejam as automotrizes, que fazem um serviço equivalente de 200 homens, com muita qualidade, inclusive. Como eu falei, a gente vem trabalhando em desafios. Quando a gente fala em inovação, primeiro você tem que detectar um ponto falho, né? Uma dificuldade. E a gente foi trabalhando as dificuldades que foram apresentadas pelos produtores rurais. Então a nossa pesquisa era sempre muito direcionada e tecnológica, não simplesmente acadêmica. Conforme ia surgindo dificuldades no campo, como que nós podemos resolver isso com uma semi-mecanização ou com uma mecanização plena, para atender o processo produtivo, porque o sul de Minas chega a colher 12 milhões de sacas de café, né? Então o desafio que nós temos agora, você falou uma palavra, é a montanha, né? Nós fizemos um trabalho publicado em 2005, que nós mapeamos, junto com o pessoal do INPE, as lavouras cafeeiras da região que a gente considera sudoeste de Minas Gerais. E nós detectamos que 81% das lavouras estavam em declividades abaixo de 81%. De 20%. 81% das lavouras estavam abaixo de 20%, plenamente mecanizáveis. Quando se falava, em 2005, que o sul de Minas ia parar de produzir ou produzir menos por causa das inclinações. Porque você pode olhar dentro de uma propriedade e ter várias declividades ali, não só considerar que é uma região montanhosa, não consigo mecanizar nada, né? É uma região típica de montanha, mas é o suave, ondulado, onde estão as lavouras. Quer dizer, as lavouras estão no topo da montanha e não exatamente na encosta, a maioria das lavouras. Então resolvemos essa mecanização com as atuais máquinas que estão sendo apresentadas no mercado, com alta tecnologia. E aí nos cabe o orgulho de trabalhar nisso, porque o Brasil é pioneiro em mecanização da lavoura cafeeira. Ninguém no mundo tem o que nós temos em termos de tecnologia e máquinas, ninguém. Tanto é que nós já fomos convidados a ir para a China, Índia, Vietnã, América Central, mostrar ou falar para esses grupos de
cafeicultores internacionais qual foi a nossa solução. Então, voltando à questão da montanha, nosso desafio agora é atender em torno de quase 400 mil hectares de café em lavouras inclinadas que estão acima dos 20%. Desenvolvendo máquinas que tragam a eficiência de colheita, como se estivesse em lavouras mais planas, mas agora com 2 outros desafios. Segurança no trabalho, porque são máquinas grandes e pesadas. Certo? E desempenho operacional. Eu preciso ter uma máquina que suba a lavoura, eu falo assim, a máquina está subindo a montanha, mas que faça lá um serviço que seja viavelmente econômico para o produtor de montanha, que senão também não adianta eu desenvolver a tecnologia. Então esse é o nosso desafio hoje. Você falou do pioneirismo do Brasil e é interessante que quando a gente ouve falar de outros países produtores de arábica, por exemplo, que também estão em regiões de montanha, fazem colheita manual, para alguns pode parecer que essa colheita manual, seletiva, que gere uma qualidade melhor no café, mas a gente sabe que mesmo com a mecanização é possível fazer cafés de qualidade, café com notas elevadas e excepcionais. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre como a mecanização, as tecnologias que tem no mercado hoje, que estão sendo desenvolvidas, contribuem também para essa questão da qualidade dos cafés, além da eficiência da produção e da colheita. Sem dúvida, eu não sou um especialista em qualidade, mas a gente vai aprendendo com a convivência com os cafeicultores, com os colegas de pesquisa. E nós vimos o seguinte, quando nós começamos a colher com máquinas colhedoras de café, seja tracionadas por tratores ou automotrizes, isso eu estou falando em 2000. Que foi quando nós levamos as primeiras colhedoras para poder demonstrar para os produtores, e muitos tinham medo da máquina. Essa máquina vai quebrar meu pé de café, vai desfolhar a planta toda, nós não vamos conseguir plantar, colher. Então nós começamos a mostrar, não é assim, tudo é uma questão de preparar a lavoura ou adequar a lavoura, não vamos replantar a lavoura, mas fazer poda, definir qual que é a velocidade que nós vamos trabalhar e qual que é as vibrações que nós vamos aplicar nas lavouras, e começamos a trabalhar aí. E as máquinas não colhiam totalmente o café como se colhe na colheita manual. Porque na colheita manual você colhe tanto o café seco, cereja, ou maduro que a gente fala, ou verde. Então os produtores falam, com em torno de 20, 25% de frutos verdes vamos entrar colhendo. O Brasil colhia assim, em 2000. Já é diferente da América Central. Na América Central se colhe a dedo só os frutos maduros, o cereja, né, o vermelhinho ou o amarelinho, depende da cultivar. Aí sim, isso é o primor da qualidade. A máquina não tinha essa capacidade. Mas nós notamos o seguinte, se a máquina não vai colher como colhe a mão, que era um desafio muito grande para nós falamos assim, peraí, se eu conseguir colher só o maduro, e deixar um pouco para trás, como a máquina vai deixar, que seja o verde. E nós começamos em 2000, com parceria das empresas, a trabalhar a colheita seletiva. Em 2005 nós publicamos esses trabalhos. E hoje, qualquer produtor que você conversar, ele sabe o que é colheita seletiva, ele sabe que pode regular as máquinas em colheita seletiva, e que nós conseguimos colher com, no máximo, 5% de verdes. 5% de verdes você separa em outros processamentos de pós-colheita. Então, quer dizer, nós temos um café colhido à máquina, com preço que chega a ser 1/5 do que a América Central faz, no entanto, com a mesma qualidade. Aí foi a revolução da colheita mecanizada. Fazendo essa combinação da colheita e pós-colheita, né, com esse percentual mais baixo de verde, consegue então ter uma solução ali, uma redução de custos dentro da propriedade, uma eficiência produtiva muito maior, redução até de alguns riscos, né, relacionado à contratação de mão de obra, sim, que no Brasil é uma questão desafiadora. E é um fator de produção. A gente tem que pensar o seguinte, a mão de obra hoje, o trabalhador rural, ele é um fator de produção para a cafeicultura do mesmo jeito que é o adubo defensivo. Se você não tiver quem opere pelo menos as máquinas, como é que nós vamos produzir a quantidade de café que se produz?
Professor, já estamos quase chegando ao final do nosso episódio. Eu queria que você colocasse a sua visão em relação aos produtores mesmo. O que você tem observado que pode evoluir quanto ao comportamento e a busca por inovação por parte de alguns produtores que têm receio ainda em implementar tecnologia, novos processos dentro da propriedade, fazer os investimentos. O que você considera relevante para esses produtores conseguirem avançar nesse sentido e mecanizar suas lavouras? Esse é um fator interessante, porque não teria muito o que recomendar para os produtores, para os cafeicultores em si. Eles gostam da inovação. Que eles querem o Eles resultado? querem inovação. Não tem que chegar lá e falar, tem uma inovação, que eles estão procurando. Então, quando você vê feiras técnicas ao longo do Brasil, lotam. O próprio sucesso da Expo Café, que a gente criou essa feira, lota 25 mil, 30 mil produtores. Com muitas tecnologias buscando brasileiras, a tudo. maioria, né? Muitas empresas... Então, quer dizer, sabe por quê? É até uma questão que eu discuti num evento na Colômbia, eu fiz assim, e na Índia, a máquina, o termo eu não sei se seria o melhor, mas empodera a pessoa. É como se você pegasse um jovem e desse para ele uma carta de motorista, ou desse um celular. É a tecnologia, ele tem acesso à tecnologia. Então, quer dizer, até tem um exemplo muito interessante numa das fazendas do sul de Minas, na região de Areado, era o casal que colhia café com máquinas portáteis. Então, geralmente o homem usando o derriçador portátil e a mulher recolhendo café do chão, caiu no chão. Até que elas pegaram nas colhedoras portáteis, que são máquinas que não são tão leves, tão pesadas, fáceis de maneira. Inverteu. Elas foram colher o café com máquina e eles foram colher o café de chão. Quer dizer, dá uma valorização da pessoa e é em qualquer nível. Então eles buscam, e os produtores estão buscando tecnologia. Toda tecnologia que leve uma possibilidade de redução de custo e garantia da produtividade em termos de processo produtivo, não precisa incentivá-los, porque eles querem isso, eles sabem que depende disso para a sobrevivência dentro do processo agrícola, com as escassezes de mão de obra que nós estamos tendo. Uhum. Professor Fábio, com a sua experiência e com a sua fala aqui, a gente vê que realmente o agro e a tecnologia andam juntos e não é diferente no café, né? Ele já está com a tecnologia ali envolvida em todo o seu processo e tem evoluído e conquistado os espaços, melhorado sua qualidade por conta dessa adoção e evolução na parte de inovação tecnológica, enfim. Então fica bem claro de que podemos continuar nesse caminho, né, buscando a inovação e melhoria dos resultados, da sustentabilidade dos negócios. Então, quero agradecer pela sua presença e participação aqui no podcast Ouço Agro. Muito obrigado. Mais uma vez, eu teria talvez só de falar para aqueles que são os inovadores, porque em cafeicultura ou a gente faz, ou nós não vamos esperar que outros países que não têm café venham nos ensinar o que fazer. Obrigada mais uma vez. E ficamos por aqui então com mais um episódio do podcast Ouço Agro, série Café 2024. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Quer fazer parte dessa comunidade? No link da descrição do episódio tem um acesso direto. Participe! Mande suas dúvidas e sugestões. Esse podcast é para você.